Pelo menos 22 pessoas morreram em Israel depois de um forte bombardeio do grupo palestino Hamas. Israel declarou guerra ao grupo extremista Hamas. The only people to blame is Hamas. O ódio entre judeus e palestinos não vem de hoje, é antigo. Isto remonta ainda à época do rei Davi. Muitos religiosos estão falando que o ódio, a guerra, a querela entre os judeus e os palestinos remonta à época dos patriarcas, a saber, Abraão, Ismael, Sara, Agar, estas coisas, mas não é verdade. Por que eu digo isto? Na época de Abraão, Sara, Agar, Ismael e etc., não existiam as nações árabes e hebraicas. Nesta época que estes patriarcas e matriarcas estão vivos, nós temos a ascensão dos reinos sumérios, a saber, o reino acádio, que já existia, o reino amorita, hitita, cassita, o reino elamita, o reino dos gútios e etc. Não é encontrado ainda as nações árabes e hebraicas. Não tem nada a ver com Sara, Agar, essas coisas. Na época eram os povos sumerianos que brigavam entre si. E vou até repetir os nomes destes povos sumérios. Tem muito erro histórico quando se trata de Oriente Médio. Esses povos sumérios que brigavam entre si eram povos que se autodesignavam como os acadianos, amoritas, cassitas, elamitas, gútios e etc. O reino hitita não é sumeriano, mas estava ali no meio do bolo. Até posteriormente, os caldeus entraram na briga, mas isso é uns 2 ou 3 séculos depois. Na época, eram esses reinos que eu falei. Não existia o reino árabe e nem o reino hebreu. Apesar que o reino hebreu nunca foi um reino independente, mas isto é outra história. Na divisão do reino hebreu, neste caso palestinos contra os judeus, a briga entre eles começa, como eu disse e repito, com o reinado de Davi. Na época, Davi começou a ser rei em Hebrom e Isbosete, filho do rei Saul, reinava em Manaim. Eu vou ler aqui os textos para vocês, textos curtos, e depois eu vou explicando. Da idade de 30 anos, era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e também sobre Judá. 2 Samuel, capítulo 5, versículos 4 e 5. E também está escrito: vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. Então, a divisão do reino hebreu começa quando Davi reina no lugar de Saul, que é o primeiro rei em Israel. E Davi começa a reinar em Hebrom quando ele estava com 30 anos. A cidade de Hebrom tinha um outro nome há muito tempo atrás, muito antes de Josué. O nome de Hebrom, meio que original, era Kiriat Arba. Arba era o maior herói entre os anaquins. Está escrito: e antes, o nome de Hebrom era Kiriat Arba, porque Arba foi o maior homem entre os anaquins. E a terra repousou da guerra. Josué, capítulo 14, versículo 15. Enquanto isto, no reino do norte, Isbosete, filho de Saul, reinava em Manaim. E Abner, que era primo de Saul e general de seu exército, levou Isbosete, filho de Saul, para Manaim e ungiu rei sobre todo Israel. Prestem atenção que eu disse Israel e não Judá, porque aqui temos 2 reis em Israel. Está escrito: porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. 2 Samuel, capítulo 2, versículos 8 e 9. Isbosete, então, reina sobre 6 cidades, e Davi, por ora, só está reinando sobre a casa de Judá, e também sobre Hebrom.
Então, neste interim, o reino de Isbosete é bem maior do que o reino de Davi. É um país com 2 reis. Ambos começaram a governar em Israel, e cada um deles reinou sobre uma parte do território, ou seja, do país. Todos eram hebreus. Embora o reinado sobre diferentes partes do país de Israel fossem divididos entre os 2, que são Davi e Isbosete, eles em si não tinham rivalidades pessoais. Muito pelo contrário, o rei Davi era testemunha que o rei Isbosete era um homem justo. Contudo, os generais de ambos acabaram por se enredar em uma guerra que teve um fim trágico. Os 2 generais vão instigar guerras. Abner, filho de Ner, era o general do exército de Israel, agora sob o comando de Isbosete. E ele estava com seus homens em Manaim. Enquanto isto, Joabe, sobrinho de Davi e filho de Zeruia, general do exército de Judá, estava em Hebrom. Ambos moveram seus exércitos para Gibeão e ficaram os 2 grupos de cada lado do poço. Encontramos este episódio em 2 Samuel, capítulo 2, dos versículos 12 a 32. É muito extenso para ler, eu peço que vocês leiam depois. Nesta briga, Azael é morto por Abner, onde o exército do rei Davi prevalece nesta batalha, mas Abner acaba matando Azael, que era irmão de Joabe e Abisai. 1 Crônicas 2:16, e confiram também 2 Samuel, capítulo 2, versículo 18. Azael era tão veloz que está escrito que ele era ligeiro como uma gazela selvagem. Em sua última batalha, ele perseguiu Abner de forma tão intensa que o general de Isbosete propôs que ele parasse de correr atrás dele em troca de uma armadura, mas ele estava tão determinado que não se desviava para nenhuma direção. Por isso Abner o atravessou com sua lança. 2 Samuel, capítulo 2, versículos 18 a 30. Azael era um dos mais importantes heróis de guerra no exército de Davi. 1 Crônicas 11:26. Azael ainda fazia parte dos famosos 30 valentes de Davi. 2 Samuel 23:24. E era chefe de 24.000 homens. 1 Crônicas 27, versículo 7. Abner faz aliança com o rei Davi, mas é morto por Joabe. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Não que Isbosete teria alguma coisa a ver com estas guerras. Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul se enfraquecia. 2 Samuel 3, versículo 1. Nesse tempo, todas as tribos de Israel estavam sob o reinado de Isbosete. Somente a casa de Judá seguia Davi. 2 Samuel 2, versículo 10. Após ser repreendido por Isbosete, Abner trai o rei e faz aliança com Davi, e prometeu ajudá-lo a unificar todo o reino de Israel. 2 Samuel, capítulo 3, versículos 6 a 21. A briga entre Isbosete e Abner era porque Abner tinha possuído uma das concubinas do rei Saul. Está escrito: e tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aia. E disse Isbosete a Abner: por que possuíste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete, e disse: sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? 1 Samuel capítulo 3, versículos 7 e 8. Mas Abner foi morto por Joabe e Abisai, que vingaram a morte de Azael, seu irmão. 2 Samuel capítulo 3, dos versículos 2 a 30. Davi lamenta profundamente a morte de Abner e repreende Joabe. Quando Davi fica sabendo da morte de Abner e repreende Joabe e sua família, ele se entristeceu tanto que fez uma lamentação por Abner. 2 Samuel 3, 28 e 29 e 2 Samuel 3, do 31 ao 39. Isbosete ficou sabendo da morte de Abner e teve muito medo. 2 dos seus principais comandantes do exército
que são Baaná e Recabe, o mataram quando este estava deitado em sua cama, dormindo no maior calor do dia. Estes dois homens cortaram a cabeça de Isbosete e trouxeram a Davi, pensando assim estar agradando ao rei de Judá. Mas Davi fica furioso e diz que eles mataram um homem justo em sua casa, deitado no seu leito, e por isso deveriam ser mortos, como fizeram a Isbosete. 2 Samuel, capítulo 4, versículo 11. Esse racha entre Israel e Judá ficará mais intenso sob o reinado de Salomão, que por um acaso fez um péssimo reinado. Salomão foi um péssimo rei. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.